Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Oi, espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Vitória Guimarães, tenho 19 anos, sou estudante de fisioterapia do primeiro período da Univasf. Eu queria contar um pouquinho para vocês porque eu escolhi participar do PET. Antes mesmo de eu escolher a área da saúde, eu já aprendia muito dentro da minha família, do meu convívio, né, que cuidar da terra vai muito além da produção de alimentos. Eu sou filha e neta de agricultores, então eu cresci acompanhando, né, esse preparo de terra. Eu nasci sabendo o valor que tem, porque pra gente é o nosso sustento. Então eu sei o valor que o meio ambiente tem na nossa vida. E com isso, né, até agora, meu pai sendo produtor de morango, meu avô sendo produtor de batata, meu pai também já foi produtor de batata. Então, pra mim, desde quando eu nasci, eu tive contato muito grande com o meio ambiente. Então, pra mim, desde pequena, vendo o esforço, né, que existe por trás de cada alimento para chegar até a nossa mesa, e ao mesmo tempo, essa convivência me fez entender também que a agricultura ela também traz responsabilidades pra gente. Ele exige um cuidado com o solo, com a água, com o meio ambiente principalmente, que é o que a gente está discutindo aqui agora, e principalmente com a saúde do trabalhador. E quem consome os alimentos, quem é o final que está na nossa mesa. Eu, como uma estudante da área da saúde, eu acabo percebendo, né, que essas duas partes da minha vida, né, que é a agricultura, que está sempre presente na minha vida, a área da saúde, que é o bem-estar do ser humano, elas estão completamente ligadas. Então, isso que despertou mais ainda o meu interesse em participar do PET, porque é uma área que eu já interesso. Eu já participei de 2 projetos, né, no meu ensino médio, com a participação da Mostra Nacional de Robótica, com incentivo do meio ambiente. Então, os novos projetos não foram premiados, mas eu consegui ter publicado o meu artigo, que a gente queria, né, promover uma melhor saúde para nós e para o meio ambiente. Como que as questões ambientais elas impactam a nossa saúde? Então, na minha opinião, não existe uma saúde sem um ambiente saudável. Um grande exemplo é a água contaminada, o solo degradado, a poluição, o descarte inadequado de vários resíduos que afetam diretamente a qualidade nossa. Então, eu crescendo em uma família de produtores rurais, eu acompanhei de perto essa realidade da agricultura, que eu sei que os defensivos agrícolas, eles fazem parte dessa grande realidade e que são utilizados, sim, para proteger a produção. Mas eu também aprendi que isso precisa ser de forma consciente. Que se a gente seguir as orientações adequadas, utilizar as técnicas que precisam ser utilizadas e os equipamentos de proteção, porque também é a saúde do trabalhador que também está em risco, não só a saúde coletiva, mas a saúde do trabalhador. Então, porque o objetivo sempre deve ser proteger tanto quem produz quanto quem consome, desde o solo até a sua mesa. Um grande documentário que eu vou passar pra vocês é O Veneno Está na Mesa. Ele faz a gente refletir, né, sobre os impactos do uso inadequado de agrotóxicos, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Esse documentário, ele mostra pra gente que a contaminação ela pode atingir o solo, os rios, os alimentos e até pessoas que nem trabalharam diretamente com esses produtos. Um outro caso que também chama a atenção da gente é o da Sheobasf, em Paulina. Durante anos, os trabalhadores e moradores dessa região eles foram expostos a muita quantidade de resíduos químicos. Isso é um caso chocante, que muitas pessoas elas desenvolveram problemas de saúde e, consequentemente, elas convivem até hoje com esses problemas. O caso teve origem com a contaminação ambiental e ocupacional decorrente de atividades industriais iniciadas na década de 70, em Paulínia, São Paulo. A descoberta de padrões de adoecimento, mortes precoces e exposição prolongada a substâncias altamente tóxicas mobilizou trabalhadores e familiares, que reuniram documentos, laudos e relatos. As provas revelaram a extensão do dano e, em agosto de 2010, o caso foi classificado como contaminação química. Então, esses dois episódios, eles mostram pra gente que os impactos ambientais eles podem durar décadas, se não houver uma prevenção adequada. Então, esses exemplos, eles reforçam uma reflexão muito importante que nós devemos ter, que é cuidar do meio ambiente, também é fazer saúde pública. Então, eu, como uma futura profissional da saúde, eu quero atuar principalmente na prevenção, orientando todas as pessoas e incentivando a seguirem práticas mais seguras, sustentáveis e conscientes para a gente preservar o nosso meio ambiente. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava no SESI Pouso Alegre. Durante o projeto Tegranor sobre o meio ambiente, a gente teve uma discussão sobre as perdas do pós-colheita. E aí, com isso, a gente fez com o Lego um protótipo, né, de uma esteira com sensores para identificar
o fruto maduro e o fruto verde, que visava as perdas do pós-colheita. Então, isso para mim foi muito gratificante participar de uma mostra, né, de robótica envolvendo o meio ambiente. A gente sabe que a quantidade de perdas é muito grande na produção. Então, para chegar até o consumidor, tem uma perda muito grande. Então, gera desperdício, gera prejuízo, gera impactos no nosso meio ambiente. Então, a gente teve essa ideia, a gente não conseguiu ganhar o prêmio, mas a gente teve nosso artigo publicado. Você possui disponibilidade? Sim, eu possuo disponibilidade. Eu trabalho na parte da manhã e na parte da tarde eu tenho disponibilidade para poder participar das reuniões e das demais atividades do PET. Eu entendo que esse compromisso, ele faz parte da minha formação e eu estou disposta a participar com responsabilidade. O que eu faria diante de um problema ambiental? Acredito eu que nenhuma mudança ela ocorre sem a nossa educação e sem a comunidade. Então, a gente teria que identificar primeiro o problema, procuraria também primeiro compreender essa causa e conversar com a nossa comunidade. Depois, a gente tem que buscar compreender, né? Desenvolver as ações educativas para conscientizar as pessoas sobre os impactos que esse problema pode causar na nossa vida. Eu também acredito muito no trabalho interdisciplinar que envolve a universidade, profissionais da saúde e a nossa comunidade, para construir juntos uma solução eficaz e rápida. A minha vivência no meio rural, ela ensinou pra gente que preservar o meio ambiente não significa impedir a produção, né? A gente precisa produzir cada vez melhor, só que com responsabilidade e pensando nas nossas futuras gerações. Então, acredito que promover a saúde sim, incentivar esse equilíbrio entre desenvolvimento, sustentabilidade e principalmente nossa qualidade de vida, que é o que a gente preza tanto ultimamente. Eu participaria como voluntária? Sim, independente da bolsa, meu maior interesse sempre foi participar de projetos voltados ao meio ambiente e voltados à saúde. Eu quero aprender, adquirir experiências, contribuir para ações, né, que façam a diferença na nossa comunidade. Eu tenho certeza que se eu participar do PET, vai ser um passo muito importante, muito especial na minha formação pessoal e acadêmica. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo que a minha história pessoal ela despertou um grande interesse nesse tema, que por eu ter crescido em família de agricultores, desde o berço, eu aprendi a valorizar o campo, o trabalho do agricultor, o trabalho na roça. Então, eu tenho muito orgulho de falar disso, eu tenho muito orgulho de falar que o sustento da nossa família veio de lá. Então, a gente deve ter total consciência de como que a gente vai estar utilizando os meios para poder afetar o nosso meio ambiente. Então, a gente tem que, né, de forma consciente. Eu hoje, como estudante, né, da área da saúde, como futura profissional, eu percebo que eu posso unir essas duas experiências para contribuir com a nossa sociedade. Quero ser uma profissional que não esteja presente só quando o paciente estiver doente. Eu quero estar antes disso, né? Quero estar promovendo uma educação muito grande na saúde, na prevenção e na nossa qualidade de vida. Eu acredito que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, não só meu, não só sua. Porque nele nós produzimos os nossos alimentos, a gente construi nossas comunidades, a gente preserva a nossa saúde, se a gente cuidar muito bem dele. Por isso que eu desejo fazer parte da PET Saúde, para aprender, compartilhar muitos conhecimentos e ajudar a construir um futuro mais saudável, mais sustentável, uma saúde justa, né, que todos nós temos que ter, uma saúde justa. Então, esse foi meu vídeo. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço de coração ter passado para a segunda fase. E um grande abraço. Fiquem com Deus.